Olá, quem vos fala é Raquel Araújo e eu vou falar um pouco sobre a corrupção, junto com a Jaqueline e com a Raquel Avante. O que nós vamos discutir? Falaremos um pouco sobre a definição do que é, também sobre a corrupção no mundo, visando aí a transparência internacional e os países mais e menos corruptos e a corrupção no Brasil. Definição segundo as Nações Unidas. A corrupção é um fenômeno social, político e econômico complexo. Em diferentes contextos, a corrupção prejudica as instituições democráticas, freia o desenvolvimento econômico e contribui para a instabilidade política. A corrupção corrói as bases das instituições democráticas, distorcendo processos eleitorais, minando o Estado de Direito e deslegitimizando a burocracia. Podemos entender que a corrupção é uma prática bastante antiga na humanidade, como por exemplo ela já existia na Grécia Antiga. Pode ser entendida como uma ação de oferecer ou receber alguma vantagem indevida em âmbito político, corporativo ou privado. A corrupção, ela sempre destrói e prejudica muito os sistemas democráticos, favorecendo sempre os mais ricos. 4 tipos de corrupção que podem ser encontradas em sociedades democráticas. A primeira delas é a grande corrupção, que é a corrupção praticada por indivíduos da elite política que manipulam a política de um país para seu benefício próprio. O segundo tipo é a corrupção burocrática, onde os burocratas recebem vantagens financeiras para adiantar algum serviço em benefício da população ou contra a população. O terceiro tipo de corrupção é a corrupção legislativa, aquela em que o legislador recebe alguma vantagem para aprovar uma lei específica ou rejeitar determinado projeto de lei. Isso acontece muito na polarização de poder, na polarização de partidos. Também temos como quarto tipo a corrupção privada, que enquadra-se essa corrupção mais no âmbito da espionagem industrial, quando uma pessoa suborna outra para obter informações privilegiadas. Isso acontece muito no mercado, como também nos produtos. Então, o que são as causas da corrupção? Temos 3 delas, como a falta de punição, problemas de fiscalização, leis ineficazes, lentas e desiguais. Quais são as consequências da corrupção? Podemos ver que ela afeta o bem-estar dos cidadãos, gera diversos problemas econômicos e aumenta a desigualdade social e a violência. Corrupção mundial, ou melhor, a corrupção no mundo. Corrupção não é um fenômeno de fácil mediação, ou seja, ela não é controlada facilmente. Se dissolve quase sempre no silêncio e na clandestinidade. Atualmente, observamos elementos de um quadro de corrupção consideravelmente agravado. Propulsores: a internacionalização comerciais e financeiras, o que possa entender a globalização intensificada. Também a expansão da cultura do consumo e da lógica da maximização do lucro, ou seja, um pensamento atual sempre querendo mais e mais lucro, e a formação de organizações privadas com enorme poder econômico. A corrupção, direitos humanos e democracia. A corrupção possibilita violações de direitos humanos, dando início a uma espiral perversa de desenfreada. À medida que os direitos e as liberdades vão se erodindo, a democracia entra em declínio, dando lugar ao autoritarismo, que por sua vez possibilita níveis maiores de corrupção. Cada vez mais, tanto os direitos quanto os sistemas de freios e contrapesos vêm sendo comprometidos. Combater a corrupção é fundamental para garantir os direitos humanos. Para isso, nós temos a transparência internacional. E o que ela é? A organização é um movimento global que tem como objetivo acabar com a corrupção e que utiliza o índice de percepção de corrupção como um medidor de corrupção mundial. Ele é produzido desde 1995, ele avalia 180 países e atribui notas numa escala de 0 a 100.
Este aqui é um mapa do índice de 2017. Quanto mais vermelho é o mapa, o país, maior é a quantidade de corrupção. E quanto mais claro, mais amarelo, menos corrupção tem nos países. Vemos que no continente africano e no Oriente Médio tem uma grande quantidade de corrupção. Desse modo, os países mais corruptos são o Sudão do Sul, com 11 pontos, a Somália e a Síria, que empatam com 13 pontos. E os países menos corruptos é a Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia, com 88 pontos. Todos esses dados são encontrados em transparenciainternacional.org.br. Nesse site também oferece infográficos de diversos temas, como assassinatos e defesas dos direitos humanos. A corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil não é algo novo, talvez seja um dos maiores problemas que afeta o bem-estar da população. Há muito tempo se fala de desvio de verbas públicas, da corrupção de políticos, da lavagem de dinheiro, do pagamento de propinas, do abuso de poder, dentre outros. Esses temas, por serem muito atuais, sobretudo pelos esquemas da Lava Jato e do Odebrecht, que ocorreram recentemente no Brasil, despertaram a atenção de todos. A Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, que envolveu a lavagem de dinheiro e o pagamento de propina para muitos políticos. Essa operação foi responsável por movimentar bilhões de reais desde 2014. Interessante notar que os envolvidos na operação da Lava Jato são políticos, inclusive o ex-presidente da República e ainda empresários de empresas, como a Petrobras. O esquema Odebrecht. A empresa Odebrecht, que atua nas áreas de construção e engenharia, esteve envolvida em casos de corrupção também. Destacam-se pagamento de propina em diversos países onde ela atua. Neste caso, o diretor Marcelo Odebrecht foi condenado em 2016 em quase 20 anos de prisão. O grupo Odebrecht está sendo investigado por estar ligado ao esquema de corrupção da Operação Lava Jato. Outros exemplos. Muitos problemas da corrupção no Brasil provêm de casos envolvendo políticos, deputados e senadores. Assim, além desses dois casos citados anteriormente, também podemos mencionar o esquema PC Farias, o governo de Paulo Maluf e Fernando Collor, o mensalão. Vale também lembrar que há muitos casos de corrupção considerados menores. Esses envolvem os próprios cidadãos, como por exemplo a sonegação de impostos, o suborno e o suborno a autoridades. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradecimentos à professora Elisângela, que está mediando esse trabalho. E agora, fique com o Manifesto da Transparência Internacional contra a Corrupção.